A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar um texto, eu estou lendo Gênesis, na verdade, eu gostaria de compartilhar os capítulos aqui que eu estou lendo com os irmãos. Eu estou aqui no capítulo de número 6. Gostaria de falar com os irmãos sobre a ira de Deus contra a humanidade. Isso vem acontecendo aí desde lá do pecado de Adão. A gente vai ver lá no capítulo 2, né? Quando Adão e Eva pecam, né, e desobedecem a Deus. Deus dá uma ordem a eles e dizem, olha, de todas as árvores aí do sul vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. E eles acabam desobedecendo. E isso gera consequências. Gera o quê? A ira de Deus contra a humanidade. Quando a gente vai no capítulo 6, interessante, logo no versículo de número 6, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ver lá que fala sobre os filhos de Deus se misturam com as filhas dos homens, né? Então, assim, eu vou seguir a linha aqui de que os filhos de Deus e as filhas dos homens, os filhos de Deus são aqueles povos piedosos, tementes a Deus, grupos que temiam a Deus, né? Que aceitaram, receberam a revelação de Deus e temiam, né? E viviam em adoração a Deus. As filhas dos homens eram aqueles que não temiam a Deus, estavam totalmente afastados de Deus. Então, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Acharam as filhas dos homens belíssimas e acabaram se infamando com elas. Olha só que coisa terrível, né? A gente às vezes vê aí a manifestação, o pessoal fala do diabo com chifre, com garfo. Isso é engano, meus irmãos. O diabo ele se apresenta sempre com o melhor para você. As filhas dos homens aqui eram belíssimas. O diabo vai te oferecer sempre aquilo que você quer, aquilo que você tem prazer, aquilo que você gosta. Não vai achando que o diabo vai aparecer na madrugada com chifre, te amedrontando, não. Não vai não, ele vai te agradar. Ele vai vir como um anjo de luz. Ele vai vir disfarçado. Ele não vem mostrando o que ele é. Ele vem oferecendo para você aquilo que você gosta, aquilo que você ama. É por isso que os filhos dos homens, os filhos de Deus, acabaram se corrompendo. E, consequentemente, meus irmãos, a gente vai ver já no versículo 12, já entrando aí no contexto de Noé, que toda a humanidade havia se corrompido. Aí Deus, eu vou destruir com água. Aí convoca Noé para construir a arca. Noé passa aí 120 anos aí construindo essa arca. E o povo debochando. E aí acontece os 40 dias e 40 noites de dilúvio e acaba toda a humanidade, todo aquele povo ali sendo destruído. No capítulo 9 você vai ver Deus fazendo uma aliança com Noé por conta da obediência. A desobediência gerou o quê? A morte. A obediência gerou uma aliança com Deus. Maravilhosa, né? Que bom quando nós temos aliança com Deus, né? Quando nós obedecemos a Deus. Lá em João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a geração de Noé ali, a aliança, Deus faz uma aliança com Noé, mas aí acontece algo interessante ali também no meio da família de Noé, é que um dos filhos de Noé, Cã, vê a nudez de Noé, e Noé acaba amaldiçoando a sua geração, né? Aí quando a gente vai para o capítulo 11, a gente vai ver a Torre de Babel. Veja bem, aí a gente já vê uma geração aqui, né? Provavelmente que seguiu a mesma linha de Cã, né? De desobediência, de desobedecer a Deus, de andar na contramão de Deus. E a prova disso é que quando a gente vai ver no capítulo 11, a gente vai ver que eles resolveram construir uma torre, se fixarem, né, numa cidade, construir uma cidade fazendo uma torre para todos eles, para todos aqueles que vissem, né, ficassem admirados com eles, né? Então você já vê o orgulho aí. Aí Deus chega e diz assim, opa, vamos lá, né? Vamos lá, vamos descer e vamos ali, a gente vê isso no capítulo 11, vamos confundir a língua deles. Aí o que aconteceu? A língua foi confundida e eles tiveram que cumprir aquilo que Deus havia projetado. A vontade soberana de Deus teve que se cumprir. E eles foram espalhados pela terra. As consequências da desobediência, né? A desobediência gera a morte. A obediência gera uma aliança com Deus. Mas Paulo, tremendamente, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma bem sucinta, bem simples, né, nos dizendo o que é isso, né, e como isso acontece.
A ira de Deus contra a humanidade. A minha epígrafe aqui está aqui no livro de Romanos. A minha Bíblia é NVI, né? É NVI. E no capítulo 18, no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, Paulo começa falando. Olha só o que ele diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus tem se revelado a nós. Paulo vai dizer que nós somos indesculpáveis. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Porque Deus tem se revelado a nós. Deus tem nos direcionado. E aí, as nossas escolhas vai trazer as consequências. Por isso que ele vai dizer que tais homens são indesculpáveis, porque Deus tem se manifestado a eles. Porque tendo conhecido a Deus, ele vai dizer no 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Eles conheciam a Deus, não eram inocentes, fizeram escolhas erradas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Veja bem, fizeram-se imagens feitas segundo a semelhança de homens. As pessoas querem substituir Deus por seus próprios deuses com D minúsculo. A gente vê quantas pessoas aí criando denominações, criando igrejas, porque se aquela igreja diz ali que pecado, mentir é pecado, eu vou para outra que diz ali que não fala nada sobre pecado. Se aquela me condena por algum ato que eu faço, porque diz que a Bíblia é pecado, eu vou para outra. Então as pessoas estão montando aí religiões, denominações. Na verdade são religiões, são denominações sem Cristo, porque não pregam o Evangelho. O Evangelho que confronta, o Evangelho que nos chama a mortificação do velho homem, um revestimento de novo homem, não é pregado nesses lugares. Eles fazem deuses, né? Eles criam deuses, né? Criam um Evangelho diferente daquele que Paulo ensinou e que Jesus Cristo ensinou. E Paulo diz, ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós prega um outro Evangelho sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito, porque esse outro Evangelho, ele vai apenas satisfazer as vontades do homem. E a vontade do homem é caminho de morte. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então foram adorar outras coisas, né? Tem gente que está indo adorar homens, né? Parece um pregador aí, né, que prega um evangelho tão bonitinho, né? O evangelho que dá prosperidade, é o evangelho do conforto, né? É o evangelho do tudo posso, que me fortalece. Mas ele não prega o evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento, o evangelho das dores, o evangelho da mortificação, o evangelho da santidade, né? Esse evangelho fica em segundo plano. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aqui, Paulo vai começar a narrar um monte de pecado. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, homens com homens, os homens também, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldição, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam a justiça de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam
aqueles que as praticam. A gente vê vários tipos de pecado aqui. Às vezes nós pegamos Romanos capítulo 1, nos apegamos à imoralidade sexual, mas a gente vê que tem vários pecados. É a mentira, a soberba, a ganância, a desobediência aos pais. Tudo é pecado. O que eu sempre digo é que as consequências do pecado às vezes que são diferentes, mas o pecado é o mesmo. E a única forma de você mudar em relação ao pecado é arrependimento. É por isso que João, em sua epístola, ele vai dizer, aquele que, na primeira epístola de João, ele vai dizer que aquele que confessar os seus pecados, né? Aquele que confessar seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas esse povo aqui não queria, eles transformaram as verdades de Deus em mentira. E quantas pessoas estão fazendo isso, meus irmãos? A gente vê lá em Gênesis, desde o início. A gente viu aqui no capítulo 6 até o capítulo 11, é as pessoas querendo andar com seus próprios, através de seus próprios desejos, suas próprias vontades. E sempre teve a punição. Veio lá Adão, foi expulso, houve a punição, Adão e Eva. Aí vem no dilúvio, né? Deus pune o povo também. E o povo vai querer construir uma torre, e tal, desobediência, e é punido. É o tempo todo Deus punindo o povo por conta da desobediência. Deus dá uma ordem e o povo quer fazer outra coisa. E quando isso acontece, quando nós queremos andar na contramão de Deus, as consequências virão. O povo de Israel aí é um exemplo muito claro, sofreu muito por conta da desobediência. E a ira de Deus é contra a humanidade, contra todo aquele que é desobediente, todo aquele que quer viver de acordo com seus desejos, com as suas vontades. Né? Enquanto Jesus, ele diz, ó, vinde a mim, né, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Vinde a mim, vinde até Cristo. Só que para ir até Cristo, nós precisamos deixar a nossa bagagem para trás. Nós precisamos deixar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós achamos, né, que é bom para nós, né, aquilo que alimenta a nossa carne, nós temos que deixar para trás, nós temos que mortificar a carne e nos revestir de um velho homem. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. A gente vê na Bíblia a humanidade sofrendo por conta da desobediência. E continua sofrendo hoje. A gente vê tanta coisa horrível acontecendo por aí. Tantas pessoas aí criando deuses, né? E através de outras denominações de vários tipos agora surgindo aí. Denominações para vários tipos de pecado. Denominações para vários tipos de grupos. Misericórdia. Vejam bem o que está acontecendo. Estão pregando um evangelho sem Cristo. Mas nós, servos e servas do Senhor, aqueles que estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos nos direcionar pela palavra. Porque a palavra de Deus, Paulo vai dizer, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Nós precisamos viver essa palavra, nós precisamos praticar essa palavra, porque quando nós vivemos, quando nós praticamos, nós fazemos uma aliança com Deus, ou melhor, Deus faz uma aliança conosco. Deus nos recebe como filho. Né? No Evangelho de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus ou você quer ser filho dos homens? O que você escolhe? O que eu escolho para a minha vida? Servir a Deus ou servir ao homem? Servir a Deus ou servir às minhas vontades e os meus desejos? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos escolher servir unicamente a Deus e mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem através da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, nos direcionando, nos abençoando, nos dando entendimento para compreendermos qual seja a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Fiquem na paz, em nome de Jesus.